Bom dia, eu sou o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e hoje nós estamos aqui para receber nosso querido amigo, confrade, companheiro de longa jornada no Ministério Público do Trabalho, o professor de Melo, Raimundo Simão Melo, não tem um D não, Raimundo Simão Melo, jurista consagrado, mestre, doutor em Direito pela PUC, está ele aí, ó. Grande figura, meu amigo do peito, irmão camarada, Raimundo Simão Melo. É uma honra, querido, recebê-lo aqui na nossa live pelo Café da Manhã. A honra é minha, Agradecendo a meu nossa... caro. A honra é minha, meu caro amigo Carlos Henrique Bezerra Leite. Um abraço para você aí nesse Espírito Santo e para todos os amigos que estão nos ouvindo. Saudando a todos, dando um bom dia abençoado para todos os colegas e amigos que estão aqui, né, prestigiando esse Café da Manhã da Academia Brasileira de Trabalho. Agradecendo, né, ao nosso presidente Alexandre Agra, que é um grande incentivador dessa live, as nossas confreiras Tereza e Ione, e a toda a diretoria, e a todos os membros, cada um tem dado a sua contribuição, né, Raimundo? Então Com é uma alegria certeza. muito grande. E a academia está Está sendo cumprindo o um seu grande papel. Que sucesso, a academia está de parabéns. A gente sempre falou nisso, né, Raimundo? A academia mostrar-se, né, para a sociedade. E foi justamente no momento de pandemia, né, de coronavírus, é que a gente está tendo essa oportunidade de falar com o Brasil inteiro, na verdade. Né? Cada dia aumenta o número de seguidores, a academia já passou, está quase 7 mil seguidores. E isso é muito bacana, né, Raimundo? Poxa. Exatamente, exatamente. A pandemia trouxe muitos problemas, mas também trouxe alguns alertas, algumas coisas boas. E esse trabalho que a academia vem fazendo tem sido de extrema importância para abrir um canal com a sociedade, especialmente com a sociedade trabalhista. Muito bom mesmo. Então, nós estamos de parabéns, principalmente para receber um jurista da sua altura, da sua tradição, da sua batalha, tanto na teoria quanto na prática, um grande advogado, um grande membro do Ministério Público, hoje é advogado, consultor jurídico, mas foi colega meu do Ministério Público do Trabalho durante muito tempo, uma atuação brilhante naquela instituição querida, né? E o Raimundo hoje, né, está aqui nos brindando para falar sobre greve, né? O direito de greve no Brasil antes e depois da Constituição de 88. Tema fascinante. A greve é um direito, vamos dizer assim, antipático, né, na visão dos ultraconservadores, né? Mas na visão dos sociais-democratas, a greve realmente é um direito fundamental, né, Raimundo? Então, é interessante falar todo o seu... Você ficar à vontade para a sua exposição, porque eu vou aprender muito, você é um especialista em greve. Você tem um livro sobre greve como, né, um direito fundamental. Eu também tenho um livro de greve como direito fundamental pela Junel, que foi pela LTR. Então, nós somos amantes desse instituto, né? E entendemos como um instituto realmente que está vinculado aos direitos humanos e à democracia. Então, fique à vontade, meu querido, para a sua exposição a respeito desse tema fascinante. Carlos, Está me eu ouvindo bem, quero, em Raimundo? primeiro lugar, eu Deu quero uma travadinha agradecer aqui, pelo né? convite. Está Eu quero melhor? agradecer pelo convite Pronto. feito pela Deixa eu ver. colega, Eu estou a ouvindo bem. companheira Ione, Se o pessoal... entendeu? Ione, minha querida. E realmente Bem, estou aqui para bater um papo, ter uma conversa o Raimundo está meio com truncado. todos Vocês os... estão ouvindo bem o Raimundo? Oi, alô? Está ouvindo agora? Parece que deu Estamos uma esperando caída aí na aqui. internet. Agora estamos. Ok. Então, eu Vamos lá. agradeço o convite. E quero, na verdade, fazer uma conversa bem tranquila sobre o direito de greve. O direito de greve, hoje, é considerado um direito fundamental, como diz Carlos Henrique. Olha aqui a obra do grande Carlos Henrique Bezerra Leite. A greve como direito fundamental. Mas a greve,
ela passou por várias fases no mundo inteiro e no Brasil. Como delito, né? E no Brasil isso durou por muito tempo, a greve era vista como um delito. Depois, alguns entendem a greve como uma liberdade. E, por último, no direito brasileiro, a greve é reconhecida no artigo 9º da Constituição Federal como um direito. E um direito fundamental nos direitos humanos. Isso realmente é muito importante. Mas no Brasil, nós temos uma cultura não muito boa a respeito do direito de greve. No Brasil, por muitos anos, a greve foi vista como um delito, como um ato antissocial contrário aos interesses do capital e do trabalho, né? Mas a Constituição de 88 mudou totalmente. A Constituição de 88, então, assegura a greve no artigo 9º como um direito fundamental. Mas eu digo, no aspecto mundial, internacional, é considerada como um direito humano, né? Como um direito de manifestação. E vejam, é um dos mais importantes, uma das mais importantes formas de manifestação do cidadão é pelo direito, pelo exercício da greve. E aqui, Carlos Henrique e demais ouvintes, eu quero lembrar o professor, um grande professor nosso que foi lá na Universidade de São Paulo, Wagner Gílio, quando ele falava sobre o direito do trabalho. E isso consta dos seus livros, né? Quando ele diz assim, o direito do trabalho é o direito mais importante. Por que é o direito mais importante e mais social de todos? Porque o direito penal é aplicado a alguns poucos, né, delinquentes. O direito civil é aplicado a uns poucos que têm propriedade. Agora, o do trabalho é aplicado à maioria do povo que trabalha, né? Então, isso é muito importante. E a greve é um direito de manifestação dessa enorme maioria do povo, né? E no Brasil. Por isso que ela é considerada importante. Então, a Constituição de 88 foi um marco. Até então, era considerada como um delito, como um ato antissocial. Lembremos, por exemplo, daqueles movimentos grevistas históricos que aconteceram na época da ditadura militar, especialmente a partir de 1978, no ABC Paulista, 78, 79, uma greve geral, 1980, balançou o Brasil, despertou para o mundo inteiro o que estava acontecendo no Brasil, né, em plena ditadura militar, quando, por conta da greve, dirigentes sindicais foram caçados, foram presos, foram condenados, trabalhadores, ativistas, eram violentados fisicamente, não é? E isso, então, foi um marco muito importante que levou à construção, não é, de um novo sistema. A partir de 1985, no país, começamos a viver a chamada Nova República com fôlego militar. Em 88, então, nós tivemos o coroamento disso com a Constituição Federal, que foi, não à toa, chamada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Tem tanta coisa sobre cidadania na nossa Constituição Federal, mas que hoje a gente vai conversar sobre esse aspecto desse direito, que é o direito de greve. O artigo 9º, primeiro o artigo 8º, né? Não esqueçamos, o artigo 8º, que tratou da organização sindical,
reconhecendo-a, não de forma ampla como deveria, mas sim, já com um grande avanço. Porque, vejam, até então, quando acontecia uma greve, o Estado poderia intervir administrativamente nos sindicatos, afastar dirigentes, mandar prender, etc, etc. A Constituição de 88, então, vem e diz no artigo 8º que a organização sindical é livre, que o Estado não pode intervir nem interferir na organização sindical. Então, hoje, o Estado não pode, a pretexto da inclusão de uma greve, afastar dirigentes sindicais, cassar os seus mandatos, porque essa garantia está esculpida no artigo 8º da Constituição Federal. E em seguida vem o artigo 9º, então, a dizer: a greve é um direito dos trabalhadores. E vejam que interessante, competindo a eles dizer o momento de deflagrá-la, os interesses que devam, por meio dela, defender. Então, cabe aos trabalhadores organizados, né, decidir a realização de uma greve, quando e como, e estabelecer o direito a ser protegido por esse instituto. É claro, e já devemos deixar. Raimundo, Diga. nessa linha da Constituição, então nós sabemos que existem algumas restrições, né, ao exercício desse direito. Por exemplo, a jurisprudência brasileira caminhou no sentido contrário ao entendimento da doutrina. Pelo menos grande parcela da doutrina sustenta, inclusive, a possibilidade da greve, a greve política, a greve de solidariedade, né? Enfim, os interesses, quem tem que decidir sobre isso são os trabalhadores. Não é isso? Gostaria de ouvir você a respeito disso. É por isso, meu caro Carlos Henrique, que você falava da greve como um direito antipático. E olha aqui, uma obra de um ex-colega nosso, que é o Francisco Gerson Marques de Lima, lá do Ceará, a quem eu mando um abraço. A greve como um direito antipático, não é? A greve realmente é um direito antipático. Não, é verdade. Quer dizer, a greve depende de quem olha. Os trabalhadores bem organizados, a sociedade, quando tem interesse, vê a greve como um direito fundamental. Agora, quem sofre o prejuízo da greve, vê a greve como algo antipático, como algo ruim, né? Esse é o jogo, é o jogo democrático, né? Agora, a greve como o Rodrigues Pinto, né? Nosso grande confrade da academia, para quem eu mando um abraço, está lá na Bahia. A greve é um direito de prejudicar. A greve é um instituto que existe para causar prejuízo. Em primeiro lugar, causar prejuízo ao capital, entendeu? Ao empreendedor, ao empregador. É exatamente isso. Porque se a greve não causar prejuízo, ela não serve para nada. Eu tenho dito e aprendi isso no começo da vida, Carlos Henrique. A greve que não causa prejuízo é que nem um sino sem badalo. E o professor Mauri Mascaro Nascimento dizia com muita propriedade: a greve é um instrumento de realização da negociação coletiva. Quer dizer, se não houver negociação, se não houver greve, a negociação coletiva não vinga. Então, assim, é esse jogo. Por isso que é algo assim um pouco não bem visto por uma ala da sociedade, bem vista por outra, porque ela está no meio entre o capital e o trabalho. É por isso que, no que você menciona, a jurisprudência tem se comportado, muitas vezes, contrária, né, a jurisprudência trabalhista, contrária ao instrumento da greve, contrária à amplitude que a Constituição Federal deu à greve, né?
Por exemplo, a questão da greve política, né? A jurisprudência trabalhista tem rejeitado, né, a greve política, enquanto que a OIT a reconhece com tranquilidade. Os constitucionalistas brasileiros, e aqui eu cito, por exemplo, José Afonso da Silva, né? Analisando o artigo 9º, diz que a greve pode ser usada politicamente. A Mauri Mascaro Nascimento dizia isso. Agora, é bem entendido. Não uma greve política partidária. Isso não é permitido. Mas uma greve política no sentido de ser um instrumento, inclusive, para forçar o Estado em relação a algum item, alguma situação que esteja prejudicando os trabalhadores. Vejam, por exemplo, as greves gerais contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Essas são greves políticas aceitas pela Constituição Federal, né, como forma indireta de defender direitos dos trabalhadores. Mas, repito, a jurisprudência trabalhista não vê com muita tranquilidade, assim, com maior abertura, né? Agora, também é importante registrar que a greve não é um direito absoluto, né? De tão importante que ela é um instituto importante, claro, mas não é um direito absoluto, porque não existe direito absoluto. Não existe nenhum direito absoluto, né? Numa democracia, num Estado democrático de direito, os direitos têm que conviver, né? Pacificamente, um cedendo para cá, outro cedendo para lá, dependendo da situação. Por isso, a Constituição Federal, inclusive, diz, olha, a greve é um direito amplo, é um direito importante. Agora, os abusos cometidos por conta do exercício da greve serão coibidos. E abusos podem ser cometidos durante uma greve, e vejam, não somente pelos trabalhadores, mas não somente por eles, por outras pessoas, às vezes fora da própria greve, como também pelo setor patronal. O que a gente tem visto na prática, em alguns anos aí de experiência, é isso, né? Abusos podem ser cometidos durante a greve, por conta da greve, mas deverão ser coibidos quem praticar um abuso, porque a greve é um direito tão importante, que, inclusive, não é para ser usada por qualquer razão, né? Ela deve ser usada como última ratio, como última razão, depois de esgotadas as formas de solução do conflito. Então, os sindicatos que devem bem organizar os trabalhadores, né, sobre direitos, suas reivindicações, devem levar essas reivindicações aos patrões, né, ao setor econômico, insistir na negociação, esgotar todas as formas de negociação, de pressão, e, no final das contas, se nada for resolvido, tem o direito consagrado na Constituição Federal de deflagrar a greve, claro, cumprindo os requisitos, né, que estão na lei de greve, né, comunicação prévia, por exemplo, nos serviços essenciais, o cumprimento de uma parte das atividades, e entre outros requisitos formais que são aceitos e necessários para que o exercício seja considerado regular dentro da forma legal. E eu quero, meu caro Carlos Henrique Bezerra Leite, porque você não vai só perguntar hoje, você também vai participar, e eu quero trocar ideias com você sobre uma questão que é muito corriqueira a respeito do exercício do direito de greve, que são chamados interditos proibitórios, né? Que vem lá do direito civil. Antes, eu me lembro, eu iniciei a minha atuação jurídica quando tais interditos
eram ajuizados, buscados lá na Justiça Comum Estadual, né? E havia muitos equívocos, civis estaduais, não em trabalho, etc, etc. E depois, com a emenda 45, veio para a Justiça do Trabalho, né? E eu queria ouvir tá havendo um pouquinho de dificuldade Carlos aqui no... Henrique Bezerra Leito. Oi. Eu quero ouvir o Carlos. Então, Raimundo, aqui deu uma falhazinha aqui. Você pode repetir? Deu uma falhazinha aqui na... Os interditos. Oi, Carlos Henrique. Oi, você está bem? Olha, um minutinho que eu estou vendo que está ruim a internet aqui. Um minutinho só, que eu vou tentar arrumar aqui alguma coisa. Ok. Estamos aqui entrevistando o nosso querido amigo Raimundo Simão Melo, falando sobre greve, dando a sua visão teórica e prática, um procurador do trabalho aposentado e atualmente advogado e consultor jurídico, né? É autor de livros sobre greve, vários livros, né, na área trabalhista, meio ambiente do trabalho, enfim, um dos grandes juristas que nós temos na nossa Academia Brasileira de Trabalho, e tem uma contribuição enorme, né, nas questões vinculadas aos direitos coletivos, ao direito sindical, e especialmente agora com relação à greve. Está vendo aqui um pouquinho de... Não sei se vocês estão ouvindo bem. Carlos, Nossos queridos... eu estou me movimentando, indo para um outro local. Ok. Estou indo para um outro local onde a internet é melhor. Pode ir conversando com a turma. Estou conversando aqui. O pessoal, vocês estão ouvindo bem? Se quem estiver ouvindo bem, manda um coraçãozinho para a gente aí, ó. Sobe o coração aí. Quero ver se estão ouvindo bem. Ó. Fiz a pergunta, não sei se o pessoal está ouvindo. Os colegas podem falar alguma coisa? O sinal não está muito bom, agora está melhorando aqui. Estão vendo aqui o Raimundo andando para lá e para cá, na casa dele. Eu também estou na cozinha aqui de casa. Com os amigos a gente conversa na cozinha, na verdade. Então, sinto-se todos aqui acolhidos num abraço fraterno, virtual, a todos os que estão nos seguindo aqui, ouvindo esse tema maravilhoso sobre greve, com o professor Raimundo Simão Melo. E aproveito, né, para convidar vocês a não deixarem de assistirem, né, e participar de todas as lives da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, com temas sempre fascinantes, importantes e atualizadíssimos. Né? E o professor Raimundo, você não ouviu agora, né, ele falou sobre a greve. A greve no Brasil, né, depois da Constituição de 88, ela foi regulamentada, né, embora não houvesse necessidade segundo a Constituição, apenas no tocante a atividades essenciais, o serviço inadiável, e os abusos, né, que fossem cometidos, mas o presidente José Sarney editou uma medida provisória, menos de um ano de vigência da Constituição, regulamentando o direito de greve, e, ao regulamentar o direito de greve, acabou restringindo, né, o direito de greve na lei, que foi convolada em lei pelo Congresso Nacional. Inclusive, a medida provisória era melhor do que a lei, porque a medida provisória previa, inclusive, o pagamento durante a greve, né? Pagamento de salários. Mas a lei veio e falou que a greve é a suspensão do contrato de trabalho, e a jurisprudência veio no sentido de restringir o direito aos salários. Eu gostaria que o professor Raimundo falasse também sobre isso. Fique à vontade, meu querido. Estou ouvindo bem agora, vamos lá. Agora eu acho que melhorou. Gente, desculpe aí, mas é assim, eu tive que ir no outro local para evitar o barulho da rua. Mas não deu certo. Então, agora eu estou aqui no meu escritório, onde a internet está funcionando bem, me parece. Mas diga, Carlos, o que você havia perguntado, eu me distraí. Então, estamos falando aqui sobre o direito de greve, né? Então, agora eu acho que saiu minha imagem. Vamos ver. A sua imagem saiu. Voltou. Pronto. Isso. Fica à vontade, meu querido. Aí você... É porque a Constituição
pelo que me parece, proibiu expressamente a greve para os militares. Mas nenhuma outra categoria teve proibição, não é verdade? Então, como é que fica a greve dos Essa é juízes, uma por questão. exemplo, dos membros do Ministério Público? Então, isso é uma questão muito interessante, porque a Constituição Federal ela assegurou de forma ampla o direito de greve. E, numa única hipótese, ela proibiu o direito de greve de organização sindical dos militares. Então, é a única categoria que recebeu essa proibição pela Constituição Federal, tanto da greve como da organização sindical. Mas olha que interessante, e eu aqui quero homenagear um grande confrade e amigo, Pedro Paulo Teixeira Manos. Há algum tempo, há muito tempo, eu ouvi uma palestra do Manos, eu era ainda estudante de Direito, e aquilo me chamou a atenção. Essa palestra foi no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo, ainda na época da ditadura militar. Quando ele dizia, prestem atenção, a greve, independentemente de ser um direito ou um delito, seja o que for, a greve é um fato social. A greve é um fato social, meus caros. A mesma Constituição Federal proibindo a greve de militares, nós temos observado a eclosão de greves de militares. Às vezes não dão o nome de greve, mas o que é greve? É uma paralisação, suspensão do trabalho. Tem acontecido. E não estou dizendo aqui que devam os militares fazer greve, eu estou registrando um fato. Não é? Em alguns sistemas jurídicos se proíbe, por exemplo, a greve em atividades essenciais. O Brasil permite a greve em atividades essenciais, com restrições. Né? Por quê? A greve é um direito fundamental. Os direitos da população, alguns são fundamentais. Então, tem que haver uma combinação. Né? Combinação essa que nem sempre os juristas, a própria jurisprudência tem compreendido para fazer aquela dosagem. Estou me referindo a uma greve em atividade essencial, por exemplo. Nós temos visto greves em atividades essenciais em que o Poder Judiciário determina o cumprimento de 90% da atividade. Quer dizer, eu pergunto, e nos meus anos de experiência em vários campos no direito do trabalho, eu não concebo uma greve com 10% da categoria. Quer dizer, não é possível você realizar uma greve com 10% ou 20% da categoria, né? Então, o que eu tenho dito e tenho atuado, inclusive quando era membro do Ministério Público, era no sentido de haver razoabilidade, né? De haver proporcionalidade, porque, de um lado, você não pode anular o direito da população ao transporte, à saúde e tantos outros direitos fundamentais. Mas também não pode anular o direito de greve. Aí que está a grande sabedoria do jurista, dos dirigentes sindicais e dos juízes do trabalho. E voltando aqui à questão dos interditos, é um tema que não tem sido bem compreendido ainda pelos juízes do trabalho, com todo respeito. Não todos, evidentemente, né? Porque tem juízes do trabalho que partem para uma forma muito interessante de atuação. Quando o empregador pede o interdito, o que ele faz? Ele chama para negociação. Porque o mais importante é você resolver o problema. Qual é o problema que motivou essa greve? É isso que é mais importante, que tem que ser feito. E aqui uma crítica, quem quiser entenda assim. Tanto se fala hoje no Brasil, Henrique e demais ouvintes, sobre liberdade sindical, né? O discurso é o mais bonito possível. Tem que haver liberdade sindical, tem que haver sindicato livre, forte e atuante. Quando há a primeira atuação de um sindicato, de um grupo de trabalhadores, o que você vê? É uma atuação contrária. Às vezes, uma liminar, né?
em 2, 3 linhas, acaba com o movimento grevista. Mas, prestem atenção, não acaba com o conflito. E, às vezes, o conflito nasce amanhã mais forte ainda. Então, é preciso que todos tenham uma compreensão, tenham uma razoabilidade sobre esse importante direito. Não é para ser usado de forma abusiva, mas também não pode ser encarado mais como um delito, como um ato antissocial. É um direito fundamental. Na sua fala, Raimundo, há uma razoabilidade muito importante, por quê? Porque, na verdade, nós estamos diante de colisão de direitos fundamentais. De um lado, o direito de propriedade do empregador, que é a juízo interdito proibitório, e, de outro lado, o direito fundamental social coletivo e meta individual dos trabalhadores, que é o direito de greve. Então, quando nós temos colisão de direitos fundamentais, não dá para trabalhar com tudo ou nada, num sistema de regras. Nós estamos trabalhando com princípios que veiculam direitos fundamentais. Então, nesse caso, tem que se atentar para a proporcionalidade, né? Ver a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito, segundo a teoria do Robert Alex, né? Ponderação de direitos, de modo que não haja um sacrifício total nem do direito de propriedade, nem do direito fundamental social dos trabalhadores, que é o direito de greve. E por isso que é importante, mesmo no interdito proibitório, o juiz marcar uma audiência e tentar conversar, ouvir as partes, às vezes sai uma causa de acordo coletivo. Acho que é nessa linha, né? Está dando uma travadinha aqui. É exatamente nessa linha do diálogo, o Carlos Henrique Bezerra Leite. E no momento que nós estamos vivendo, inclusive, de pandemia, de tanto problema, de tantos problemas no mundo do trabalho, sabe? O diálogo social nunca foi tão importante. Ele precisa ser buscado. Ontem nos deparamos com o início no metrô de São Paulo. E olha que interessante. Por que aconteceu esse pequeno movimento? Porque a empresa do metrô cortou parte do salário dos trabalhadores. Por conta, falta de dinheiro, etc, etc. Não estou discutindo o mérito dessa questão, mas chamo a atenção apenas pelo que eu ouvi falar, pelo que eu apurei, sem negociação com o sindicato. Simplesmente, se não tinha condição, tinha que cortar uma parte lá do salário dos trabalhadores. Sem negociação, sem um diálogo. O que fazer? O que tem que fazer os empregadores? Sentar, chamar os sindicatos. É claro, sabemos que tem muitos sindicatos que não têm sequer organização para negociar, mas isso é outra história. O caminho do diálogo, o caminho da negociação, esgotar as soluções. O que fez o metrô? Chamou para a negociação quando a greve já Raimundo, o pessoal está reclamando que está marcada. Está travando. Está me ouvindo? Noite e pouco. O seu agora está cortando um pouco. Parece que o meu está bem, a imagem está boa. Agora o seu está cortando. A internet está falhando, cara, no seu. Bem, mas então, o que eu estava dizendo, olha que exemplo interessante e que poderia ter sido evitado, porque as partes concluíram uma negociação meia-noite e pouco. 1h da manhã, o sindicato terminou a assembleia virtual com os trabalhadores que aprovaram o acordo. Muitos estavam dormindo porque entrariam 4, 5 da manhã. Não ouviram. E aí não atenderam o chamado. Então, houve um início de um problema ontem de manhã em São Paulo, com parte do metrô não funcionando. Quer dizer, trazendo um problema para a sociedade, né, aglomeração, etc, etc, o que poderia ter sido evitado com um diálogo, com uma conversa. Né? É claro que nós vivemos hoje um momento
em que parte, inclusive governamental, não incentiva o diálogo social, a negociação com os sindicatos. Veja as medidas provisórias de emergência, vejam a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, numa primeira liminar, até em parte assegurou a negociação coletiva, mas depois, por maioria, entendeu que não precisaria haver negociação coletiva sobre redução de salário, sobre suspensão de contrato de trabalho, sobre os problemas durante a pandemia. Quer dizer, com todo respeito, não é assim que se resolve os problemas sociais. Os problemas sociais têm que ser resolvidos, e principalmente no momento desse, gente, em que o principal é defender a vida do povo, né? Então, é mais do que necessário o diálogo social em todas as frentes, e muito especialmente aqui na área do trabalho. E o diálogo social tem que ser estabelecido entre empregadores e trabalhadores representados pelos seus sindicatos, porque são eles, muito mais do que um juiz do trabalho, um membro do Ministério Público, o presidente da República, o ministro do Supremo. São eles que conhecem a fundo os seus problemas e que precisam, nesse momento, claro que cada um tem o seu interesse, dar as mãos e resolver, dentro do possível, os problemas que surgem, e são muitos. E muitos vão surgir ainda daqui para frente, como nós sabemos, porque a pandemia... De Melo, Raimundo Simão Melo, não tem um D, não, Raimundo Simão Melo, jurista consagrado, mestre, doutor em Direito pela PUC, está ele aí, ó. Grande figura, meu amigo do peito, irmão camarada, Raimundo Simão Melo. É uma honra, querido, recebê-lo aqui na nossa live pelo Café da Manhã. A honra agradecendo é minha, meu caro. A honra é minha, meu caro amigo Carlos Henrique Bezerra Leite. Um abraço para você aí nesse Espírito Santo e para todos os amigos que estão nos ouvindo. Saudando a todos, dando um bom dia abençoado para todos, colegas e amigos que estão aqui prestigiando esse Café da Manhã da Academia Brasileira de Trabalho. Agradecendo, né, ao nosso presidente Alexandre Agra, que é um grande incentivador dessa live, as nossas confreiras Tereza e Ione, e a toda a diretoria, e a todos os membros, cada um tem dado a sua contribuição, né, Raimundo? Então é uma alegria muito grande. E a academia está cumprindo o seu papel. A academia está de parabéns. A gente sempre falou nisso, né, Raimundo? A academia mostrar-se, né, para a sociedade. E foi justamente no momento de pandemia, né, de coronavírus, é que a gente está tendo essa oportunidade de falar com o Brasil inteiro, na verdade. Né? Cada dia aumenta o número de seguidores, a academia já passou de estar quase 7 mil seguidores. Isso é muito bacana, né, Raimundo? Poxa. Exatamente, exatamente. A pandemia trouxe muitos problemas, mas também trouxe alguns alertas, algumas coisas boas. E esse trabalho que a academia vem fazendo tem sido de extrema importância para abrir um canal com a sociedade, especialmente com a sociedade trabalhista. Muito bom mesmo. Então, nós estamos de parabéns, principalmente para receber um jurista da sua altura, da sua tradição, da sua batalha, tanto na teoria quanto na prática, um grande advogado, um grande membro do Ministério Público, hoje é advogado, consultor jurídico, mas foi colega meu do Ministério Público do Trabalho durante muito tempo, uma atuação brilhante naquela instituição querida, né? E o Raimundo hoje, né, está aqui nos brindando para falar sobre greve, né? O direito de greve no Brasil antes e depois da Constituição de 88. Tema fascinante. A greve é um direito, vamos dizer assim, antipático, né, na visão dos ultraconservadores, né? Mas na visão dos sociais-democratas, a greve realmente é um direito fundamental, né, Raimundo? Então, é interessante falar todo o seu... Você ficar à vontade para a sua exposição, porque eu vou aprender muito, você é um especialista em greve. Você tem um livro sobre greve, como, né,
como direito fundamental. Eu também tenho um livro de greve como direito fundamental pela UNEL, que foi pela LTR. Então, nós somos amantes desse instituto, né? E entendemos como um instituto realmente que está vinculado aos direitos humanos e à democracia. Então, fique à vontade, meu querido, para a sua exposição a respeito desse tema fascinante. Carlos, Está me eu ouvindo quero, bem, em Raimundo? primeiro lugar, eu quero Deu uma travadinha agradecer aqui, pelo né? convite. Está Eu quero melhor? agradecer pelo convite Pronto. feito pela Deixa eu ver. colega Eu estou a ouvindo bem. companheira Ione, Se o pessoal... entendeu? Ione, minha querida. E realmente Bem, estou aqui para bater um papo, ter uma conversa o Raimundo está meio com truncado. todos Vocês os... estão ouvindo bem o Raimundo? Oi, alô? Está ouvindo agora? Ó, Deu estamos uma esperando caída aí na aqui. internet. Agora estamos. Ok. Então, eu Vamos lá. agradeço o convite. E quero, na verdade, fazer uma conversa bem tranquila sobre o direito de greve. O direito de greve, hoje, é considerado um direito fundamental, como diz Carlos Henrique. Olha aqui a obra do grande Carlos Henrique Bezerra Leite. A greve como direito fundamental. Mas a greve, ela passou por várias fases no mundo inteiro e no Brasil. Como delito, né? E no Brasil isso durou por muito tempo, a greve era vista como um delito. Depois, alguns entendem a greve como uma liberdade. E, por último, no direito brasileiro, a greve é reconhecida no artigo 9º da Constituição Federal como um direito. E um direito fundamental nos direitos humanos. Isso realmente é muito importante. Mas no Brasil, nós temos uma cultura não muito boa a respeito do direito de greve. No Brasil, por muitos anos, a greve foi vista como um delito, como um ato antissocial contrário aos interesses do capital e do trabalho, né? Mas a Constituição de 88 mudou totalmente. A Constituição de 88, então, assegura a greve no artigo 9º como um direito fundamental. Mas eu digo, no aspecto mundial, internacional, é considerada como um direito humano, né? Como um direito de manifestação. E vejam, é um dos mais importantes, uma das mais importantes formas de manifestação do cidadão é pelo direito, pelo exercício da greve. E aqui, Carlos Henrique e demais ouvintes, eu quero lembrar o professor, um grande professor nosso que foi lá na Universidade de São Paulo, Wagner Gílio, quando ele falava sobre o direito do trabalho. E isso consta dos seus livros, né? Quando ele diz assim, o direito do trabalho é o direito mais importante. Por que é o direito mais importante e mais social de todos? Porque o direito penal é aplicado a alguns poucos, né, delinquentes. O direito civil é aplicado a uns poucos que têm propriedade. Agora, o do trabalho é aplicado à maioria do povo que trabalha, né? Então, isso é muito importante. E a greve é um direito de manifestação dessa enorme maioria do povo, né? E no Brasil. Por isso que ela é considerada importante. Então, a Constituição de 88 foi um marco. Até então, era considerada como um delito, como um ato antissocial. Lembremos, por exemplo, daqueles movimentos grevistas históricos que aconteceram na época da ditadura militar, especialmente a partir de 1978,
no ABC Paulista, 78, 79, uma greve geral, 1980, balançou o Brasil, despertou para o mundo inteiro o que estava acontecendo no Brasil, né, em plena ditadura militar, quando, por conta da greve, dirigentes sindicais foram caçados, foram presos, foram condenados, trabalhadores, ativistas, eram violentados fisicamente, não é? E isso, então, foi um marco muito importante que levou à construção, não é, de um novo sistema. A partir de 1985, no país, começamos a viver a chamada Nova República com fôlego militar. Em 88, então, nós tivemos o coroamento disso com a Constituição Federal, que foi, não à toa, chamada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Tem tanta coisa sobre cidadania na nossa Constituição Federal, mas que hoje a gente vai conversar sobre esse aspecto desse direito, que é o direito de greve. O artigo 9º, primeiro o artigo 8º, né? Não esqueçamos, o artigo 8º, que tratou da organização sindical, reconhecendo-a não de forma ampla como deveria, mas assim, já com um grande avanço. Porque, vejam, até então, quando acontecia uma greve, o Estado poderia intervir administrativamente nos sindicatos, afastar dirigentes, mandar prender, etc, etc. A Constituição de 88, então, vem e diz no artigo 8º que a organização sindical é livre, que o Estado não pode intervir nem interferir na organização sindical. Então, hoje, o Estado não pode, a pretexto da inclusão de uma greve, afastar dirigentes sindicais, cassar os seus mandatos, porque essa garantia está esculpida no artigo 8º da Constituição Federal. E em seguida vem o artigo 9º, então, a dizer: a greve é um direito dos trabalhadores. E vejam que interessante, competindo a eles dizer o momento de deflagrá-la, os interesses que devam, por meio dela, defender. Então, cabe aos trabalhadores organizados, né, decidir a realização de uma greve, quando e como, e estabelecer o direito a ser protegido por esse instituto. É claro, e já devemos deixar. Raimundo, Diga. nessa linha da Constituição, então nós sabemos que existem algumas restrições, né, ao exercício desse direito. Por exemplo, a jurisprudência brasileira caminhou no sentido contrário ao entendimento da doutrina. Pelo menos grande parcela da doutrina sustenta, inclusive, a possibilidade da greve, a greve política, a greve de solidariedade, né? Enfim, os interesses, quem tem que decidir sobre isso são os trabalhadores. Não é isso? Gostaria de ouvir você a respeito disso. É por isso, meu caro Carlos Henrique, que você falava da greve como um direito antipático. E olha aqui, uma obra de um ex-colega nosso, que é o Francisco Gerson Marques de Lima, lá do Ceará, quem eu mando um abraço, a greve como um direito antipático, não é? A greve é realmente um direito antipático. Não, é verdade. Quer dizer, a greve depende de quem olha. Os trabalhadores bem organizados, a sociedade, quando tem interesse, vê a greve como um direito fundamental. Agora, quem sofre o prejuízo da greve, vê a greve como algo antipático, como algo ruim, né? Esse é o jogo, é o jogo democrático, né? Agora, a greve como o Rodrigues Pinto, né? Nosso grande confrade da pandemia, para quem eu mando um abraço, está lá na Bahia. A greve
é o direito de prejudicar. A greve é um instituto que existe para causar prejuízo. Em primeiro lugar, causar prejuízo ao capital, entendeu? Ao empreendedor, ao empregador. É exatamente isso. Porque se a greve não causar prejuízo, ela não serve para nada. Eu tenho dito e aprendi isso no começo da vida, Carlos Henrique. A greve que não causa prejuízo é que nem um sino sem badalo. E o professor Mauri Mascaro Nascimento dizia com muita propriedade: a greve é um instrumento de realização da negociação coletiva. Quer dizer, se não houver negociação, se não houver greve, a negociação coletiva não vinga. Então, assim, é esse jogo. Por isso que é algo assim um pouco não bem visto por uma ala da sociedade, bem vista por outra, porque ela está no meio entre o capital e o trabalho. É por isso que, no que você menciona, a jurisprudência tem se comportado, muitas vezes, contrária, né, a jurisprudência trabalhista, contrária ao instrumento da greve, contrária à amplitude que a Constituição Federal deu à greve, né? Por exemplo, a questão da greve política, né? A jurisprudência trabalhista tem rejeitado, né, a greve política, enquanto que a OIT a reconhece com tranquilidade. Os constitucionalistas brasileiros, e aqui eu cito, por exemplo, José Afonso da Silva, né, analisando o artigo 9º, diz que a greve pode ser usada politicamente. A Mauri Mascaro Nascimento dizia isso. Agora, é bem entendido. Não uma greve política partidária. Isso não é permitido. Mas uma greve política no sentido de ser um instrumento, inclusive, para forçar o Estado em relação a algum item, alguma situação que esteja prejudicando os trabalhadores. Vejam, por exemplo, as greves gerais contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Essas são greves políticas aceitas pela Constituição Federal, né, como forma indireta de defender direitos dos trabalhadores. Mas, repito, a jurisprudência trabalhista não vê com muita tranquilidade, assim, com maior abertura, né? Agora, também é importante registrar que a greve não é um direito absoluto, né? De tão importante que ela é um instituto importante, claro, mas não é um direito absoluto, porque não existe direito absoluto. Não existe nenhum direito absoluto, né? Numa democracia, num Estado democrático de direito, os direitos têm que conviver, né? Pacificamente, um cedendo para cá, outro cedendo para lá, dependendo da situação. Por isso, a Constituição Federal, inclusive, diz, olha, a greve é um direito amplo, é um direito importante. Agora, os abusos cometidos por conta do exercício da greve serão coibidos. E abusos podem ser cometidos durante uma greve, e vejam, não somente pelos trabalhadores, mas não somente por eles, por outras pessoas, às vezes fora da própria greve, como também pelo setor patronal. O que a gente tem visto na prática, em alguns anos aí de experiência, é isso, né? Abusos podem ser cometidos durante a greve, por conta da greve, mas deverão ser coibidos quem praticar um abuso, porque a greve é um direito tão importante, que, inclusive, não é para ser usada por qualquer razão, né? Ela deve ser usada como última ratio, como última razão, depois de esgotadas as formas de solução do conflito. Então, os sindicatos, que devem bem organizar os trabalhadores, né, sobre direitos, suas reivindicações, devem levar essas reivindicações aos patrões, né, ao setor econômico,
insistir na negociação, esgotar todas as formas de negociação, de pressão, e no final das contas, se nada for resolvido, tem o direito consagrado na Constituição Federal de deflagrar a greve, claro, cumprindo os requisitos, né, que estão na lei de greve, né, comunicação prévia, por exemplo, nos serviços essenciais, o cumprimento de uma parte das atividades, e entre outros requisitos formais que são aceitos e necessários para que o exercício seja considerado regular dentro da forma legal. E eu quero, meu caro Carlos Henrique Bezerra Leite, porque você não vai só perguntar hoje, você também vai participar, e eu quero trocar ideias com você sobre uma questão que é muito corriqueira a respeito do exercício do direito de greve, que são chamados interditos proibitórios, né? Que vem lá do direito civil. Antes, eu me lembro, eu iniciei a minha atuação jurídica quando tais interditos eram ajuizados, buscados lá na Justiça Comum Estadual, né? E havia muitos equívocos, se diz estaduais, não em trabalho, etc, etc. E depois, com a emenda 45, veio para a Justiça do Trabalho, né? E eu queria ouvir vendo o Carlos Henrique Bezerra Leite. Oi. Eu quero ouvir o Carlos. Então, Raimundo, aqui deu uma falhazinha aqui. Você pode repetir? Deu uma falhazinha aqui na... Os interditos. Oi, Carlos Henrique. Oi, você está vendo bem? Olha, um minutinho que eu estou vendo que está ruim a internet aqui. Um minutinho só, que eu vou tentar arrumar aqui alguma coisa. Ok. Estamos aqui entrevistando o nosso querido amigo Raimundo Simão Melo, falando sobre greve, dando a sua visão teórica e prática, um procurador do trabalho aposentado e atualmente advogado e consultor jurídico, né? É autor de livros sobre greve, vários livros, né, na área trabalhista, meio ambiente do trabalho, enfim, um dos grandes juristas que nós temos na nossa Academia Brasileira de Trabalho, e tem uma contribuição enorme, né, nas questões vinculadas aos direitos coletivos, ao direito sindical, e especialmente agora com relação à greve. Está vendo aqui um pouquinho de... Não sei se vocês estão ouvindo bem. Carlos, nossos queridos... eu estou me movimentando, indo para um outro local. Ok. Estou indo para um outro local onde a internet é melhor. Pode ir conversando com a turma. Estou conversando aqui. O pessoal, vocês estão ouvindo bem? Se quem estiver ouvindo bem, manda um coraçãozinho para a gente aí, ó. Sobe o coração aí. Quero ver se estão ouvindo bem. Ó. Fiz a pergunta, não sei se o pessoal está ouvindo. Os colegas podem falar alguma coisa? O sinal não está muito bom, agora está melhorando aqui. Estão vendo aqui o Raimundo andando para lá e para cá, na casa dele. Eu também estou na cozinha aqui de casa. Com os amigos a gente conversa na cozinha, na verdade. Então, sinto-se todos aqui acolhidos num abraço fraterno, virtual, a todos os que estão nos seguindo aqui, ouvindo esse tema maravilhoso sobre greve, com o professor Raimundo Simão Melo. E aproveito, né, para convidar vocês a não deixarem de assistirem, né, e participarem de todas as lives da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Um tema sempre fascinante, importante e atualizadíssimo. Né? E o professor Raimundo, você não ouviu agora, né, ele falou sobre a greve. A greve no Brasil, né, depois da Constituição de 88, ela foi regulamentada, né, embora não houvesse necessidade segundo a Constituição, apenas no tocante a atividades essenciais do serviço inadiável e os abusos, né, que fossem cometidos, mas
o presidente José Sarney editou uma medida provisória, menos de um ano de vigência da Constituição, regulamentando o direito de greve e, ao regulamentar o direito de greve, acabou restringindo, né, o direito de greve na lei, que foi convolada em lei pelo Congresso Nacional. Inclusive, a medida provisória era melhor do que a lei, porque a medida provisória previa, inclusive, o pagamento durante a greve, né, pagamento de salários. Mas a lei veio e falou que a greve é a suspensão do contrato de trabalho, e a jurisprudência veio no sentido de restringir o direito aos salários. Aí eu gostaria que o professor Raimundo falasse também sobre isso. Fique à vontade, meu querido. Estou ouvindo bem agora, Carlos, vamos lá. agora eu acho que melhorou. Gente, desculpe aí, mas é assim, eu tive que ir no outro local para evitar o barulho da rua. Mas não deu certo. Então, agora eu estou aqui no meu escritório, onde a internet está funcionando bem, me parece. Mas diga, Carlos, o que você havia perguntado, eu me distraí. Então, estamos falando aqui sobre o direito de greve, né? Então, agora eu acho que saiu minha imagem. A sua imagem saiu. Voltou. Pronto. Isso. Fica à vontade, meu querido. Aí você... É porque a Constituição, pelo que me parece, proibiu expressamente a greve para os militares. Mas nenhuma outra categoria teve proibição, não é verdade? Então, como é que fica a greve dos juízes, por exemplo, dos membros do Ministério Público? Então, isso é uma questão muito interessante, porque a Constituição Federal ela assegurou de forma ampla o direito de greve. E, numa única hipótese, ela proibiu o direito de greve de organização sindical dos militares. Então, é a única categoria que recebeu essa proibição pela Constituição Federal, tanto da greve como da organização sindical. Mas olha que interessante, e eu aqui quero homenagear um grande confrade e amigo, Pedro Paulo Teixeira Manos. Há algum tempo, há muito tempo, eu ouvi uma palestra do Manos, eu era ainda estudante de Direito, e aquilo me chamou a atenção. Essa palestra foi no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo, ainda na época da ditadura militar. Quando ele dizia, prestem atenção, a greve, independentemente de ser um direito ou um delito, seja o que for, a greve é um fato social. A greve é um fato social, meus caros. A mesma Constituição Federal proibindo a greve de militares, nós temos observado a eclosão de greves de militares. Às vezes não dão o nome de greve, mas o que é greve? É uma paralisação, suspensão do trabalho. Tem acontecido. E não estou dizendo aqui que devam os militares fazer greve, eu estou registrando um fato. Não é? Em alguns sistemas jurídicos se proíbe, por exemplo, a greve em atividades essenciais. O Brasil permite a greve em atividades essenciais, com restrições. Né? Por quê? A greve é um direito fundamental. Os direitos da população, alguns são fundamentais. Então, tem que haver uma combinação. Né? Combinação essa que nem sempre os juristas, a própria jurisprudência tem compreendido para fazer aquela dosagem. Estou me referindo a uma greve em atividade essencial, por exemplo. Nós temos visto greves em atividades essenciais em que o Poder Judiciário determina o cumprimento de 90% da atividade. Quer dizer, eu pergunto, e nos meus anos de experiência em vários campos no direito do trabalho, eu não concebo uma greve com 10% da categoria. Quer dizer, não é possível você realizar uma greve com 10% ou 20% da categoria. Né? Então, o que eu tenho dito e tenho atuado, inclusive quando era membro do Ministério Público, era no sentido de haver razoabilidade, né?
de haver proporcionalidade, porque, de um lado, você não pode anular o direito da população ao transporte, à saúde e tantos outros direitos fundamentais. Mas também não pode anular o direito de greve. Aí que está a grande sabedoria do jurista, dos dirigentes sindicais e dos juízes do trabalho. E voltando aqui à questão dos interditos, é um tema que não tem sido bem compreendido ainda pelos juízes do trabalho, com todo respeito. Não todos, evidentemente, né? Porque tem juízes do trabalho que partem para uma forma muito interessante de atuação. Quando o empregador pede o interdito, o que ele faz? Ele chama para negociação. Porque o mais importante é você resolver o problema. Qual é o problema que motivou essa greve? É isso que é mais importante, que tem que ser feito. E aqui uma crítica, quem quiser entenda assim. Tanto se fala hoje no Brasil, Carlos Henrique e demais ouvintes, sobre liberdade sindical, né? O discurso é o mais bonito possível. Tem que haver liberdade sindical, tem que haver sindicato livre, forte e atuante. Quando há a primeira atuação de um sindicato, de um grupo de trabalhadores, o que você vê? É uma atuação contrária. Às vezes, uma liminar, né, em 2, 3 linhas, acaba com um movimento grevista. Mas, prestem atenção, não acaba com o conflito. E, às vezes, o conflito nasce amanhã mais forte ainda. Então, é preciso que todos tenham uma compreensão, tenham uma razoabilidade sobre esse importante direito. Não é para ser usado de forma abusiva, mas também não pode ser encarado mais como um delito, como um ato antissocial. É um direito fundamental. Na sua fala, Raimundo, há uma razoabilidade muito importante, por quê? Porque, na verdade, nós estamos diante de colisão de direitos fundamentais. De um lado, o direito de propriedade do empregador, que é a juízo o interdito proibitório, e, de outro lado, o direito fundamental social coletivo e meta individual dos trabalhadores, que é o direito de greve. Então, quando nós temos colisão de direitos fundamentais, não dá para trabalhar com tudo ou nada, num sistema de regras. Nós estamos trabalhando com princípios que veiculam direitos fundamentais. Então, nesse caso, tem que se atentar para a proporcionalidade, né? Ver a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito, segundo a teoria do Robert Alex, né? Ponderação de direitos, de modo que não haja um sacrifício total nem do direito de propriedade, nem do direito fundamental social dos trabalhadores, que é o direito de greve. E por isso que é importante, mesmo no interdito proibitório, o juiz marcar uma audiência e tentar ouvir as partes, às vezes vai sair uma cláusula de acordo coletivo, acho que é nessa linha, né? Está dando uma travadinha aqui. É exatamente nessa linha do diálogo, o Carlos Henrique Bezerra Leite. E no momento que nós estamos vivendo, inclusive, de pandemia, de tanto problema, de tantos problemas no mundo do trabalho, sabe? O diálogo social nunca foi tão importante. Ele precisa ser buscado. Ontem nos deparamos com o início no metrô de São Paulo. E olha que interessante. Por que aconteceu esse pequeno movimento? Porque a empresa do metrô cortou parte do salário dos trabalhadores. Por conta da falta de dinheiro, etc, etc. Não estou discutindo o mérito dessa questão, mas chamo a atenção apenas pelo que eu ouvi falar, pelo que eu apurei, sem negociação com o sindicato. Simplesmente que não tinha condição, tinha que cortar uma parte lá do salário dos trabalhadores. Sem negociação, sem um diálogo. O que fazer? O que tem que fazer os empregadores? Sentar, chamar os sindicatos. É claro, sabemos que tem muitos sindicatos que não têm sequer organização para negociar, mas isso é outra história.
o caminho do diálogo, o caminho da negociação, esgotar as soluções. O que fez o metrô? Chamou para a negociação quando a greve já Raimundo, o pessoal estava está reclamando que está marcada. Termina a tá negociação travando. Está me ouvindo? meia-noite e pouco. O seu agora está cortando um pouco. Parece que o meu está bem, a imagem está boa. Agora o seu está cortando, a internet está falhando, cara, no seu. Bem, mas então, o que eu estava dizendo, olha que exemplo interessante e que poderia ter sido evitado, porque as partes concluíram uma negociação meia-noite e pouco. 1h da manhã, o sindicato terminou a assembleia virtual com os trabalhadores que aprovaram o acordo. Muitos estavam dormindo porque entrariam 4, 5 da manhã. Não ouviram. E aí não atenderam o chamado. Então, houve um início de um problema, ontem de manhã em São Paulo, com parte do metrô não funcionando. Quer dizer, trazendo um problema para a sociedade, né, aglomeração, etc, etc., o que poderia ter sido evitado com um diálogo, com uma conversa. Né? É claro que nós vivemos hoje um momento em que parte, inclusive governamental, não incentiva o diálogo social, a negociação com os sindicatos. Veja as medidas provisórias de emergência, vejam a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, numa primeira liminar, até em parte assegurou a negociação coletiva, mas depois, por maioria, entendeu que não precisaria haver negociação coletiva sobre redução de salário, sobre suspensão de contrato de trabalho, sobre os problemas durante a pandemia. Quer dizer, com todo respeito, não é assim que se resolve os problemas sociais. Os problemas sociais têm que ser resolvidos, e principalmente no momento desse, gente, em que o principal é defender a vida do povo. Né? Então, é mais do que necessário o diálogo social em todas as frentes, e muito especialmente aqui na área do trabalho. E o diálogo social tem que ser estabelecido entre empregadores e trabalhadores representados pelos seus sindicatos, porque são eles, muito mais do que um juiz do trabalho, um membro do Ministério Público, o presidente da República, o ministro do Supremo. São eles que conhecem a fundo os seus problemas e que precisam, nesse momento, claro que cada um tem o seu interesse, dar as mãos e resolver, dentro do possível, os problemas que surgem, e são muitos. E muitos vão surgir ainda daqui para frente, como nós sabemos, porque a pandemia, infelizmente, ainda vai longe. E o mundo do trabalho, com toda certeza, vai enfrentar muitos problemas. Então, vamos, digamos assim, considerar aquelas decisões e discursos contra o diálogo social, contra a negociação com os sindicatos, como algo afastado. E vamos procurar o diálogo, vamos conversar e resolver, dentro do possível, as inúmeras questões que estão surgindo e que vão surgir no mundo do trabalho. Raimundo, agora com esses novos meios de trabalho, teletrabalho, etc., vai surgir certamente a greve virtual também, né? No novo mundo do trabalho, os trabalhadores, cada um na sua casa, em home office, podendo fazer greve. Pois é. E aí, Olha que não se espera. Olha, interessante o que você diz, porque um dos argumentos contra a negociação coletiva com os sindicatos é de que os sindicatos não teriam condições de fazer assembleias, etc, etc. Os sindicatos, num primeiro momento, tiveram dificuldades, como todos nós.
A primeira live que eu fiz aqui foi um horror de dificuldade que eu tive, etc, etc. Mas depois está todo mundo se adaptando, fazendo assembleias virtuais, fazendo eleições virtuais, votação virtual, né? Parte da população está trabalhando em casa e pode fazer uma paralisação virtual. Vejam um fenômeno que aconteceu por esses dias. Os motoqueiros, os trabalhadores aí das plataformas, que já fizeram umas 2, 3, 4 manifestações, sem uma organização de um sindicato, porque eles não têm sindicato, mas com uma única forma de organização virtual, pelo WhatsApp, né? Então, os meios estão aí, precisam ser utilizados, já estão sendo utilizados, né? E não podem ser desprezados. E o próprio movimento sindical não pode ser menosprezado, né, na organização com os trabalhadores, agora por meios eletrônicos, né? Muitas novidades virão. E aí, Raimundo, você está falando, atenção, a importância dos sindicatos até para organizar, porque eles podem ter a quebra total, né, do capital se não tiver a participação dos sindicatos. Quer dizer, na verdade, né, olha só que coisa interessante, né? A reforma trabalhista estimulou o negociado sobre o legislado, ou seja, enaltecendo o papel dos sindicatos. Mas cortou a contribuição sindical, enfraquecendo financeiramente os sindicatos, até para eles se articularem para fazer negociação. Por outro lado, vem o microsistema normativo de crise e estabelece a supremacia do acordo individual sobre o acordo coletivo. Olha que retrocesso. E agora quer que os sindicatos, né, e tira os sindicatos da negociação. Isso vai ser um tiro no pé danado, porque se você afasta o sindicato, os trabalhadores vão fazer movimentos inorganizados, greves selvagens, muitas coisas vão acabar acontecendo, porque me parece que há um preconceito contra a greve e contra os sindicatos no Brasil. Na verdade, há uma tendência de criminalização do movimento sindical. Isso é um tiro no pé, conspira contra o próprio capitalismo. Isso que é verdade. Olha, então, nós Carlos, estamos em um tempo realmente de total incoerência e contradição dentro do sistema político e dentro do sistema jurídico, porque o judiciário também está apoiando essas medidas legislativas. Você viu o papel do Supremo Tribunal Federal, diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, poderia ter dado uma decisão muito mais abrangente, trazendo as instituições de colisão de direitos fundamentais, não, simplesmente invocou uma jurisprudência de crise, como se a própria Constituição já não fosse o documento mais importante justamente no momento de crise, né? Então, nós estamos vivendo um tempo difícil, porque me parece que a Constituição acena no sentido e a realidade, principalmente de nós do direito na jurisprudência, está contra a própria Constituição. Então, isso gera um caos. O caos vem por aí. E quando se pede o referencial da Constituição, a massa de trabalhadores que está dormindo, na hora que acordar, é um caos total. Olha, Carlos, é muito interessante o que você fala, e eu quero aqui registrar fatos, tá? Registrar fatos. São muitos os empregadores que, não obstante aquela decisão do Supremo, medida provisória, etc., etc., trilharam outro caminho. Qual o caminho? Caminho da negociação, caminho do diálogo, chamando os sindicatos para encontrarem soluções. E sabe por quê também? Porque estão alertados, inclusive por bons e responsáveis advogados, sobre algo que poderão enfrentar, e muitos vão enfrentar no futuro. O quê? Passivo trabalhista. Passivo trabalhista decorrente especialmente da falta de negociação coletiva. Ah, mas o acordo individual foi validado por decisão do Supremo. Preste atenção. Vamos ficar só com o acordo individual. Existe realmente negociação individual entre empregado e empregador? Está existindo negociação individual realmente entre empregados e empregadores para suspender contrato de trabalho, para reduzir jornada?
Em alguns pouquíssimos casos, sim. Agora, no geral, o que acontece é uma comunicação. O patrão comunica, olha, Carlos Henrique Bezerra Leite, por conta disso, daquilo, ou às vezes não dá nem satisfação. O seu salário será reduzido em X. O seu contrato de trabalho estará suspenso. Será difícil comprovar isso amanhã em processos judiciais? Então, eu estou temendo, estou prevendo uma grande ou considerável avalanche de processos individuais, que não serão agora. Isso virá depois, no rescaldo. Então, empregadores, empresários responsáveis e bem orientados não querem se submeter a essa futura conflitualidade, a esse futuro passivo trabalhista, e estão conversando, estão negociando com os sindicatos. E, olha, surpreendentemente, eu não teria aqui o número, mas o número de acordos coletivos de trabalho surpreendeu nessa crise, tá? Por conta exatamente desses empregadores que, além da procura dos sindicatos, eles vão atrás dos sindicatos para negociar e resolver os problemas. É esse o caminho. É o caminho do diálogo. Juntar forças para atravessar esse momento grave. E é exatamente, né, o papel dos sindicatos é levar a sério um dos objetivos da República, da correção das desigualdades sociais. Sabemos que o trabalhador, individualmente, ele é muito frágil, muito vulnerável para negociar diretamente com o empregador. O empregador impõe sua vontade na relação empregatícia. Todos nós sabemos disso. Então, o sindicato seria uma forma de você mitigar essa desigualdade do ponto de vista jurídico, permitindo que os trabalhadores, acho que o empregador consciente da cidadania, da democracia, ele estimula os trabalhadores a se sindicalizarem, inclusive. Eles sabem que vão ter um canal de negociação direto. O que nós precisamos realmente é fortalecer o sindicato, não atacar as instituições. Nós devemos estimular as instituições democráticas. Os sindicatos, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a advocacia, são funções essenciais da justiça, porque são protagonistas da tutela dos direitos fundamentais. E aí você ignorar esses atores sociais, você coloca em risco a própria democracia. Esse é que é o grande problema. Que existe sindicato fraco, o colega nosso falou aqui, não, tinha 17 mil sindicatos com contribuição sindical. Eu sou contra a contribuição sindical, mas você tem que estimular a negociação. Estimulando a negociação, certamente os próprios trabalhadores, os melhores trabalhadores, os mais capacitados, os maiores líderes vão participar das atividades sindicais. Nós temos que estimular os sindicatos de maneira educativa. Acho que o papel do Estado é estimular a sindicalização, porque reconhece-se nos sindicatos, como você vê o sindicato, na verdade, na Justiça do Trabalho, exerce o papel da Defensoria Pública, de atuar na assistência judiciária gratuita. Ou seja, é uma longa mão do Estado, na verdade, que é um ente privado, mas exerce. A gente fala tanto de parceria público-privado, aí quando chegam os sindicatos que podem exercer esse papel de protagonismo de direitos fundamentais, aí vem os senões, começa a se criticar os sindicatos, ao invés da gente aperfeiçoar os sindicatos, estimular os bons sindicatos a atuarem, né? Exatamente os próprios trabalhadores, eles é que devem deliberar e decidir sobre os sindicatos realmente que atuam na defesa dos seus interesses, né? É óbvio, né, em greve de atividades sociais, não é só o interesse da classe dos trabalhadores, nem dos empregadores, é um interesse difuso, o interesse da população, onde aí trabalhar com colisão de direitos fundamentais é muito importante, né? Até que ponto você não pode aniquilar um direito fundamental. Você tem que haver, num determinado momento, um sacrifício maior de um direito fundamental em detrimento de outros direitos fundamentais naquele caso. Agora, a mídia revela o tempo todo aí que houve um aumento da desigualdade social. Os mais ricos ficaram mais ricos durante a pandemia e os mais pobres ficaram mais pobres. A classe média está migrando para a pobreza. Essa que é a realidade. E nenhum sistema se sustenta sem fortalecimento da classe média. Né? A gente sabe o equilíbrio, né? A classe média que tem que fortalecer. E a classe média é a classe dos trabalhadores, profissionais liberais, enfim. E realmente são os que grandes contribuem, que pagam impostos, etc. E tal. E nós estamos vivendo exatamente um modelo que está na contramão disso aí. Realmente, os grupos mais ricos ficaram mais fortalecidos, por incrível que pareça, durante a pandemia.
E aí, Olha, evidentemente, nós estamos com uma caldeirão, uma panela de pressão. Quando os trabalhadores começarem a se conscientizar disso, e sem se organizarem pela via sindical, vai ser um pandemônio. Gente, eu não estou fazendo premonição, não. Isso é realidade, é só a gente ver a história do mundo. A história do sindicalismo no mundo foi assim. Então, é um negócio a gente deveria sacrificar menos, né, os direitos fundamentais, estimulando a negociação coletiva, estimulando a sindicalização. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, vocês só conhecem sindicatos pela grande mídia, né? Mas você não conhece a vida, a importância dos sindicatos que é para os trabalhadores, né? O papel que eles representam na correção das desigualdades sociais, né? Na busca de melhoria para todos, promover o bem comum. O interesse público, para mim, é a promoção do bem comum, aí que reside o interesse. Né? Mas vamos ouvindo aí você também com relação a um problema sério, que é, como você disse, o pagamento dos salários durante a greve, que é a suspensão do contrato, ou interrupção do contrato. Eu, nos últimos julgados que eu tive como desembargador no TRT, criamos uma jurisprudência lá evolutiva, no sentido de que o termo suspensão do contrato previsto na lei de greve deve ser reinterpretado como interrupção do contrato de trabalho. E, nesse sentido, foi uma discussão da questão de doutrina, né? Porque a interpretação literal é a mais pobre de todos. Em cada caso concreto, podemos chegar, no caso aqui não foi suspensão, foi interrupção do contrato de trabalho. Que a greve foi justa, necessária, não tinha outro remédio, tentou se negociar, os trabalhadores eram de greve. A greve foi declarada não abusiva, então não faz sentido você penalizar quem exerceu um direito fundamental. O risco da atividade econômica é por conta do empregador, então a gente reinterpretou esse termo suspensão como interrupção. Então tem que ser verificado isso no caso concreto. Interessante, né? olha, interessante. Não podemos esquecer, foi muito oportuna essa sua fala sobre os movimentos sociais, sobre o papel dos sindicatos, mas nós vivemos um momento muito complicado no mundo e no Brasil, né? De ataque aos direitos sociais, de ataque aos direitos humanos, de ataque às instituições e pessoas que atuam nesse campo, né? Para fazer valer esses direitos fundamentais, esses direitos sociais. É uma onda que esperamos que passe, mas ela tem contribuído muito nesse campo trabalhista, sem dúvida alguma. Isso começa com a parte da reforma trabalhista, né? Que bastante enfraqueceu os sindicatos, numa contradição tremenda, quando se diz que o sindicato é importante para fazer negociação coletiva, mas era aquela negociação coletiva abaixo da lei, né, para tirar direitos. Mas, por outro lado, enfraquece o sindicato. E vem essa onda toda e chegou agora nessa pandemia, no momento que os sindicatos estavam muito enfraquecidos. Mas eu até observo assim, com essa pandemia, alguns até se levantaram, acordaram, partiram para o papel real dos sindicatos e estão, assim, cumprindo até que um papel importante, sabe? Eu acho que nós vamos ter aí uma mudança, de fato, no sindicalismo brasileiro e que está começando, inclusive, nessa pandemia, sabe, Carlos Henrique Bezerra Leite? O momento, realmente, é de muita reflexão, sabe? Porque as fases são assim, elas passam. E amanhã nós teremos que voltar ao normal, ou ao que alguns chamam do novo normal. Mas eu quero voltar ainda aqui e ouvir o Carlos Bezerra Leite sobre a questão dos interditos proibitórios na Justiça do Trabalho. Com a sua grande experiência como procurador do trabalho, como desembargador, enfrentou tanto essas questões no tribunal. A gente vê
na prática, liminares concedidas numa primeira instância e aplica uma multa enorme, assim, muitas vezes, contra o sindicato. Aí praticamente acaba com a greve. Aí depois isso vai para o tribunal. O Tribunal Superior do Trabalho, olha que interessante, firmou, tem jurisprudência no sentido de que perdeu o objeto. Quer dizer, aquela medida tinha uma validade ali no momento da greve. Agora não cabe mais julgar mérito, aplicar a multa, porque às vezes, depois de 3, 4, 5 anos, vem aquela multa enorme que acaba realmente com o sindicato. Um outro dia eu vi um caso, há um sindicato de 2.000 integrantes na base. 2.000. Né? Depois de 5 anos, recebeu uma multa de quase R$500 mil. Né? Não tem, vai ficar 10 anos aqui trabalhando para pagar essa multa. Quer dizer, isso não é uma forma de inibir realmente as instituições sociais, né? A organização dos trabalhadores? Como você vê essa questão? Raimundo, pela Convenção 98 da OIT, parece que é uma intervenção, pela Convenção 87, uma intervenção exacerbada do Estado, né? Isso pode caracterizar até uma conduta antissindical praticada pelo próprio judiciário. Lamentavelmente, a verdade é essa. Agora, me parece que nós temos que trabalhar com a interpretação hermenêutica constitucional, né? E quando há colisão de direitos fundamentais, não pode haver sacrifício total nem de um direito nem de outro. Então, você não pode inviabilizar um direito fundamental em nome do direito de propriedade, como se o direito de propriedade fosse absoluto. É isso que estava acontecendo. Por isso que o Constituinte derivado, a emenda 45, trouxe essa competência para a Justiça do Trabalho. De modo que antes, na Justiça Comum, um juiz de direito analisava o interdito sob o enfoque do direito de propriedade e da posse. Ele ignorava completamente o direito social fundamental de greve. E a matéria, ao vir para a competência do trabalho, o juiz de trabalho mais sensível deveria exatamente supesar esses dois direitos fundamentais em colisão. Mas, infelizmente, alguns juízes do trabalho, a verdade é essa, acabavam dando supremacia ao direito de propriedade e estavam nessas liminares absurdas, às vezes, ceifando, abortando a greve em uma liminar. E colocando multas desencorajadoras do exercício de um direito fundamental. O que o juiz tem que fazer, se houver greve abusiva, em cada caso concreto, não é todo movimento que é abusivo, é um sujeito que se excedeu, um grupo de trabalhadores, enfim, e oficiar o Ministério Público, né, para tomar as providências contra aqueles abusos, né, porque ninguém defende bagunça. A greve, para mim, é um instrumento pacífico, né, de reivindicação. E a própria, é óbvio que existe exacerbação, né, porque são trabalhadores que estão na última raça, ou seja, já perderam, estão no iminente de perder emprego, enfim. Greve ambiental, por exemplo. A greve ambiental, nós temos direitos difusos em colisão, né? A greve ambiental, o meio ambiente trabalho, com direito em atividade essencial, direito à associação, à saúde, à segurança, né? À vida. Então, para mim, eu acho que só naquele caso em que se coloca em risco iminente a vida, a saúde, a segurança, é que o juiz do trabalho tem que agir de uma maneira a limitar e não impedir, não obstaculizar o direito de greve. Porque senão ele não está atuando em consonância aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. E essa é a minha posição, né? Eu sei que, infelizmente, nem sempre é assim. Você vê que a jurisprudência foi evoluindo, hoje já temos a jurisprudência no TST e no próprio Supremo, com relação ao abuso, né, perpetrado pela autoridade administrativa ou pelo empregador, inclusive relativizando algumas regras da lei de greve, como comunicação prévia, assembleia, etc., quando se tratar de greve para cobrança de salário, greve ambiental, enfim. Eu acho que a justiça tem que evoluir para dar a máxima efetividade ao direito fundamental previsto na Constituição. É nessa linha que eu tenho atuado. Né? Jamais se atuar contra o nosso modelo de livre iniciativa, que é o modelo que a gente tem, mas a propriedade tem que ter uma função socioambiental. E é isso que a gente tem que trabalhar. Mas gera insegurança jurídica. Não, gera muito mais insegurança jurídica. A gente vai na justiça da discussão. Olha, e aí, realmente, você falou que não tem direito absoluto. Porque quem defende segurança jurídica está querendo um direito absoluto. Ou o direito de propriedade é absoluto, ou o direito de greve é absoluto.
Não há na democracia, tem que se verificar em cada caso para poder saber como foi exercido, quais os fins, quais as necessidades, quais as medidas mais adequadas, enfim. Esse é o papel hoje que o judiciário deve exercer. E a advocacia tem que levar essas demandas dessa forma para o judiciário. É isso que eu Olha, tenho Carlos, entendido. eu vou dizer uma coisa para você. Nos meus 4 décadas de vivência, experiência com a greve, eu posso dizer uma coisa. O trabalhador, regra geral, ele não faz greve porque ele gosta de fazer greve. Porque a greve é um problema para o lado dos trabalhadores. A greve traz Raimundo, deixa eu te falar prejuízos aqui, para meu os querido, com muita trabalhadores. tristeza. Nós já Não é? chegamos no ponto máximo, cara. Então você Pois. vai falando aí, eu já estou me despedindo, agradecendo a grande audiência aqui dessa live. E faz suas Ah, tá considerações, encerrando? já nem dá tempo, já são 9 horas aqui, já está cortando daqui a pouquinho. Ah, tá Só bom. fala sua palavra que vai cortar. Tá bom. Vamos Então eu falar com a quero. Tereza lá e a Ione para convidar outra live para a gente continuar, que o tema é fascinante. Realmente faltou tempo e eu quero, então, cumprimentar, agradecer e cumprimentar a todos e convidar a todos para uma nova conversa e que na próxima a internet não nos atrapalhe. Verdade. Porque, de Tá bom, fato, amigo. atrapalhou a mim, atrapalhou a você, eu vi, mas fazer o quê? São os problemas técnicos, né? Eu É deixo aqui verdade. o meu abraço a você, a Ione, a Tereza, a todos da academia, a todos os amigos que nos prestigiaram nessa manhã, neste café.